estarmos reunidos neste culto, uma semana que segue o seminário da família, mas que estamos em uma campanha da vitória. E dentro desse tema, chegou a sua vez de ser abençoado. Nós iremos trazer uma ministração para nós, para a família, para a igreja do Senhor. Aqui nós estamos diante de um texto bíblico, de um fato real que aconteceu. Jesus estava indo para Jerusalém. Aqui o texto fala que ele ia para uma festa. E aqui diz que ele estava subindo, porque era uma subida, a cidade era alta. É alta. E ali Jesus estava indo. E o foco dele era ir para a festa. Dá para pensar assim. Dá para pensar dessa forma. Talvez qualquer um de nós que fosse subir para Jerusalém para uma festa, essas festas geralmente elas aconteciam uma vez por ano. Certamente o nosso foco seria ir à festa. Mas algo aconteceu. Significando que Jesus, ele sempre dá prioridade àquilo que para ele é mais importante, que é alcançar a vida de pessoas. O texto vai falar que depois disso, ou seja, depois de algum tempo, que nós não sabemos quanto tempo, Jesus agora, ele estava indo para uma festa em Jerusalém. Os irmãos conhecem muito bem a história que sucedeu, que ali perto, próximo, havia um local que ele chama ao mercado das ovelhas. Havia um tanque. E hoje esse tanque ainda existe lá, viu, irmãos? Esse tanque ainda está lá. Havia exatamente um tanque chamado, na língua hebraica, de Betesda, que na tradução o significado é casa de misericórdia, local de misericórdia. A história vai contar, queridos, que ali naquele lugar jazia ou estava muitas pessoas enfermas, que eram cegos, mancos, paralíticos. Então nós podemos visualizar nesse momento que era um ambiente muito diferente da festa que Jesus ia. Que provavelmente poucas pessoas dariam importância, ou poucas pessoas queriam parar para visitar aquele lugar. Se você for ao ambiente festivo, você vai notar que a multidão é grande. Aonde há festa, existem multidões. Mas aonde há pessoas enfermas, em dificuldades, quem é que quer parar para ir visitar? São poucas. Isso não quer dizer que ninguém não vai, mas são poucos. E nós vamos ver a situação deste homem, que o texto vai dizer que ele já estava ali há 38 anos. Quase uma geração, que é 40 anos. Quase 4 décadas. Aquele homem estava ali.
E nós não sabemos a idade que ele estava. Agora eu pude perceber, meditando nesse texto e buscando na palavra, e buscando a revelação, que o tempo que esse homem esperava, fez com que ele se conformasse com a situação que ele se encontrava. E o que representa isso, queridos? Deus nos trouxe aqui hoje para que nós pudéssemos perceber isso. E fica uma pergunta para nós: alguém da sua família está no tanque de Betesda? Alguém que você ama, alguém que você conhece? Mas uma coisa nós temos certeza, como diz o popular, nesse mundo de meu Deus, nesse Brasil, no estado do Ceará, na cidade de Caucaia, nós sabemos que existem muitas famílias inteiras que estão no tanque de Betesda, ou que alguém da sua família também está. Muitas pessoas que neste momento elas sentem a dor daquele ente querido que está esperando um milagre de Deus. Segundo a história, vai trazer para nós que havia o movimento das águas. E nós não sabemos explicar bem este fenômeno ou essa superstição. Podia ser. Eu só sei que ali havia muitas pessoas que a Bíblia descreve dessa forma, esperando, segundo eles, um anjo descia e agitava as águas, e o primeiro que se lançasse ou fosse lançado no momento da agitação das águas receberia a cura, o milagre. Agora eu quero, queridos, me delimitar nesse texto tão conhecido e tão explorado e tão pregado. E que nesta campanha, essa já é a segunda mensagem. Mas como nós estamos numa semana da família, uma semana de seminário que vamos encerrar amanhã, nós queremos nos delimitar dentro desse texto, no versículo 6 e no versículo de número 7. O mais agora nós vamos falar sobre o versículo de número 7, que diz assim: o homem, o enfermo, respondeu. Ele respondeu a quem? A Jesus. A Jesus, que estava caminhando para uma festa. E ele resolve passar no tanque de Betesda. Jesus sabia que ali havia muitos doentes, mas ele se dirigiu a essa pessoa, a este homem. Queridos, tudo que Jesus faz e fez e ainda fará é com propósito. Deus não faz nada aleatoriamente sem propósito. Até porque o texto deixa claro para nós que ali havia muitos enfermos. Mas Jesus procurou aquele homem. E aquele homem vai responder e vai dizer: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque.
Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E eu acredito que foi nesse versículo, nesse texto, que os irmãos tiraram o tema da campanha, que é quando eles vão dizer que chegou a sua vez de ser abençoado. Aquele homem, nós podemos notar que dentro desse texto, desse versículo, é onde vai entrar a questão da família. E quantos irmãos, quantos nesse mundo de meu Deus, estão por aí nos tanques de Betesda, esperando a misericórdia, esperando o milagre, esperando o mover das águas, para que venha trazer mudança para as suas vidas. Porque estas pessoas, elas foram barradas. O texto deixa bem claro para nós que este homem, ele estava inválido. Para os estudiosos, essa palavra grega que traz aqui, mostrando a enfermidade deste homem, deixa claro que ele era um homem inválido. Ou seja, ele não podia se mover. Ele precisava da ajuda de outros. E ele faz aqui, diante da pergunta do Senhor, ele não respondeu para o Senhor aquilo que o Senhor havia perguntado. A pergunta do Senhor era: queres ficar curado? Não é isso? Queres ficar são? Mas essa pergunta ele responde de outra forma. Ele responde mostrando a impossibilidade dele. Ele responde mostrando que isto era impossível acontecer, porque ele não tinha homem algum que o ajudasse. Aqui mostra que esse homem era um homem solitário. E aqui a grande pergunta que nós vamos já fazer para todos nós: cadê? Aonde estavam a família? Nós cremos, pelo texto, deixa claro, que se esse homem estava cego há 38 anos, mostra que esse homem, um dia, ele foi um homem que tinha visão normal. Ele ficou doente. E essa enfermidade levou ele a uma cegueira progressiva. Há 38 anos. Porque do contrário, teria dito o texto que ele era cego de nascença. E o escritor não diz isso, ele diz que era há 38 anos. Então, há 38 anos atrás, esse homem, certamente ele tinha família. Ele tinha pai, ele tinha mãe, poderia ter irmãos. Talvez ele fosse casado, ele tivesse até filhos. Nós não sabemos, mas há uma brecha, uma possibilidade. Porque ele não nasceu cego. Mas nós não sabemos e nem podemos afirmar. A verdade é que se ele nasceu e há 38 anos ele estava doente, certamente ele tinha, pelo menos pai e mãe ele tinha. Amém, queridos? Então ele tinha familiares.
Então, amados, aqui mostra que muitas pessoas estão no tanque, próximo às águas, esperando mover, mas elas estão como esse homem. Elas dizem: não tem quem me ajude, não há quem me ajude. Mas quando Jesus chega no tanque, Ele chega para levantar os caídos. Ele chega para resolver os problemas dos deficientes, dos cegos, dos paralíticos, dos depressivos, dos desorientados, desanimados, desesperançados. Ele chega para resolver o problema de qualquer natureza, principalmente a maior miséria que o homem carrega em si, chamada pecado. Jesus chega para resolver. Amados, esse homem era um doente e estagnado. Ele não era só um doente. Além dele ser doente, ele era uma pessoa estagnada, paralisada. É aquela pessoa que não sai do lugar. Que não sai do lugar, porque tem pessoas que têm um problema, que nem o cego de Jericó, que nem o cego que estava à beira do caminho. Ele se movia, ele ouvia, ele apalpava, mas esse homem, ele estava estagnado. São aquelas pessoas que estão paralisadas na vida por alguma situação. E certamente, queridos, pela expressão dele no versículo 7. Esse homem, provavelmente depois de 38 anos, ele já não acreditava mais que ele pudesse ficar curado. Ele havia se conformado. E assim são milhões e milhões de pessoas no mundo que já não acreditam mais e já se acostumaram com a vida que estão levando. E muitos daqueles que olham e dizem: esse daí não tem mais jeito. A vida dele vai ser assim até o fim. Mas Jesus chega para dizer que isso não é verdade. Isto é uma grande mentira de Satanás, que escraviza as pessoas e leva as pessoas a acreditarem que suas vidas nunca vão mudar. São aqueles que dizem: a minha vida não muda. Entra ano, sai ano, 38 anos. E vai contando os anos. Alguns dizem: eu anoiteço e amanheço, e a vida não muda. Pessoas que já cansaram de esperar. Elas estão estagnadas. E elas não conseguem nem ouvir a interpretação da pergunta de Jesus. Jesus perguntou: você quer ser curado? Jesus foi naquele tanque, naquele dia, naquela hora, porque ele foi com o propósito de levantar alguém, de curar alguém. E ele não ia sair dali sem realizar este milagre. Ali diante daquele homem estava quem era maior do que as águas se movendo. Ali estava diante daquele homem quem era maior do que um anjo que chegasse e agitasse. Ali estava na frente daquele homem
o maior dos maiores. Ali estava o autor da vida, aquele que tem poder para colocar tudo no lugar, aquele que tem o poder para resolver todas as coisas. Ele estava diante de Jesus, o poderoso para curar, para restaurar o homem de todas as suas mazelas, principalmente a mazela chamada pecado. Ali bem diante de todos estava quem era maior do que tudo, aquele que não precisava esperar o mover das águas, aquele que não esperava um anjo vir mover as águas, aquele que bastava dizer uma palavra e tudo está feito. Era Jesus. Mas a mente daquele homem, querido, estava tão cauterizada, estava tão escravizada. A mente daquele homem estava tomada pela impossibilidade de uma vida diferente, de voltar a viver, de voltar a se mover, a ter movimentos, de voltar a ter uma vida normal. Aquele homem já não via mais possibilidade, ao ponto de que os seus ouvidos não conseguiram compreender a pergunta de Jesus. Os seus olhos não conseguiram enxergar e perceber aquele que estava lhe perguntando. Ele responde dizendo: não tem homem algum que me ajude. E assim, queridos, há milhares e milhares de pessoas no mundo. São aqueles, queridos, que estão caídos, totalmente paralisados, inválidos no sentido espiritual, escravizados, amarrados. E muitos desses, quando você conversa com ele, que foi o diálogo que Jesus teve com este homem, eles vão ter o mesmo argumento, a mesma desculpa, ou a mesma lançar a culpa em algo. Muitos hoje no mundo, querido, estão a dizer: hoje eu estou assim, a culpa foi de alguém que não me ajudou, a culpa foi de alguém que não me auxiliou, que não me deu a mão. E é aqui, queridos, onde entra o papel importante da família, da mão amiga e daquele que é maior do que tudo, que se chama Jesus de Nazaré. Não tenho ninguém, não tenho ninguém, disse aquele homem, sofrido, sufocado, sempre alguém ia na frente dele. É aquele que diz: a minha vez nunca chega. Mas a vez chegou para aquele homem. Sabe por quê, queridos? Porque a sua vez, a vez de todas as pessoas, eu quero profetizar e declarar que todos nós seres humanos, temos a nossa vez. Todo ser humano. Não existe no mundo um ser humano que não teve a sua oportunidade.
a sua vez. Amém, queridos? Todos têm. Certamente aos que estavam ali, tinha alguém da família, ou alguém que era pago para ficar ali, para quando as águas se movessem, jogar o doente dentro das águas. Certamente muitos ali, tinha alguém que estava acompanhando, tinha um cuidador, uma cuidadora, tinha alguém da família, alguém que revezava, na esperança da cura daquela pessoa. Mas aquele homem, ele não tinha ninguém. Aquele homem, ele não tinha ninguém. Foi o que ele declarou. E o que ele declarou, que a vez dele nunca chegava. Porque como ele era inválido, com todo o esforço que ele fazia, sempre alguém chegava primeiro do que ele. Amém, queridos? Vocês estão compreendendo? Mas o Senhor Jesus, naquele dia, ele resolveu não passar direto para a festa, mas ele foi para um local que certamente era um local sombrio, um local triste, desanimador, porque ali você só ia encontrar pessoas enfermas. O cenário não era um cenário de alegria. O cenário ali era semblantes de tristeza, de angústia, de dor. O semblante daquelas pessoas, certamente, muitos estavam ali desesperançados e desconsolados, solitários, e muitos distantes da sua casa e da sua família. Pessoas que haviam deixado a sua vida cotidiana, os seus afazeres, porque foram barrados por uma enfermidade. E agora estava longe do lar, ali, perto do tanque, esperando a sua vez. Mas aqui Jesus prova que mesmo para aqueles que vivem sozinhos nesse mundo, solitários, esquecidos, o Senhor Jesus, Ele está dizendo para nós nessa ocasião, nesse episódio real, neste acontecimento, Ele está dizendo para você que você não deve desanimar. Não deve perder as esperanças, porque a sua vez chegou. Essa vez ela chega para todas as pessoas no mundo. Sabe por quê? Porque Deus não esquece de nenhum. O Senhor, Ele chegou ali, Ele já sabia para quem ele ia se dirigir. Ele chegou ali naquele lugar, ele já sabia qual era o homem que ele ia falar, o homem que ele ia curar, aquele que ele ia levantar. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor, Ele sabe todas as coisas, e Ele trabalha com propósito. Agora, queridos, aquele homem, ele mostra também que era uma pessoa, além de sofrido, era alguém que estava muito machucado o coração. Aquilo ali doía, porque ele disse: eu não tenho homem algum. Você pode sentir o que aquele homem sentia? Eu não tenho homem algum, eu não tenho ninguém que me ajude. Era essa a palavra. Eu não tenho ninguém que me ajude. Muitas pessoas arranjam desculpas para não saírem da sua condição. E algumas até rejeitam a cura, o milagre, a vida. Porque a cura, queridos, não é só a cura física.
A cura mais importante que Jesus quer fazer na vida de todos os homens é a cura espiritual. É a cura da alma. Aquele homem precisava de cura física, precisava. Mas não era só esta cura que ele precisava. Ele precisava da cura da alma, porque ele era solitário e ele era ferido. Ele disse: eu não tenho quem me ajude. Eu não tenho homem algum que me ajude. Ou seja, ele seria como um desses que estão aí nesse mundo de meu Deus, esquecidos pelos filhos, pela família, pelos entes queridos, que foram deixados para trás, que foram, queridos, totalmente apagados da memória. Quantos estão por aí totalmente distantes, sem nenhum contato com os seus familiares? Por quê? Porque esta pessoa foi barrada por alguma situação na vida. E eu quero lhes assegurar uma coisa, amados. Quando vai tudo bem na sua vida, escute. Quando vai tudo bem na sua vida, você tem dinheiro, você tem saúde, você tem disposição, você está rodeado de pessoas, sim ou não? Hein? Você tem disposição, tem saúde, tem dinheiro, você tem facilidade para que as pessoas estejam perto de você. Mas acabou o dinheiro, porque a doença veio. Uma coisa que acaba com a vida financeira é a enfermidade. Não é isso? Veio a enfermidade, veio alguma situação na vida. Isso aqui não é uma regra geral, viu, irmãos? Veio alguma situação nesta vida social, um vício, algum desajuste, e a vida e as decisões tomadas arrastaram qualquer pessoa para uma situação humilhante. Qual é a tendência? É as pessoas se afastarem e esquecerem. Eu estava meditando nesse texto e me lembrei do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa com muito dinheiro, com herança. E quando ele tinha dinheiro, ele tinha supostos amigos, meretrizes, bebida, festas, mas tudo acabou. E quando acabou o dinheiro, acabou os amigos, acabou tudo, todos se afastaram. E ele ficou só. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada, não é assim que o texto diz? E ninguém lhe dava nada. Está vendo? Mas foi quando ele se lembrou que lá na casa do pai, os empregados do pai eram muito bem cuidados. E ele desejou ser um dos empregados de seu pai. Amados, muitas pessoas no mundo estão assim. Elas tinham tudo e de repente hoje elas estão sem nada. Decisões,
Este homem aqui, nós não sabemos o que foi que levou ele a passar 38 anos da sua vida naquela situação humilhante. Mas eu conheci pessoas, irmãos, que viviam muito bem na vida, financeiramente, saúde, família. E de repente as coisas foram sendo barradas. Esse homem poderia também estar enquadrado dentro dessa situação. Mas mesmo assim chegou a vez dele. Chegou a vez dele, sabe por quê? Tanque de Betesda, casa de misericórdia. Sabe por quê? Diante dele estava aquele que é misericordioso. Aquele, queridos, que chega para ajudar, que estende a mão e diz: te levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foi assim que ele disse? Então aquele homem tinha alguém. Então, queridos, o poder de Deus, ele é manifestado através da cura daquele homem. Eu acredito que aquele cenário de tristeza, de dor, de paralisação, a partir do momento que aquele homem estava ali 38 anos e todo mundo sabia que ele era paralítico, inválido, agora aquele homem se levantou. Agora, queridos, o cenário ali foi um cenário que mudou. Porque essa história mostra o poder de Jesus Cristo. Que Jesus é Deus e que Ele é todo poderoso. É aquele que disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quantos esperam anos e anos e anos e anos? Mas Jesus mostrou que pode curar qualquer um, em qualquer tempo e em qualquer lugar, porque Ele não depende de nada, basta Ele querer. Foi o que aquele homem disse para Jesus: Senhor, basta uma palavra tua e o meu servo ficará curado. É isso que o Senhor faz. Não havia esperança para o paralítico de Betesda. Mas quando Jesus chegou, Jesus mudou tudo. Porque Jesus, Ele chega para mudar. E mudar por completo, irmãos. Deixa Jesus mudar por completo a sua vida. Ele restaurar por completo. Ele fazer esta cura por completo. Porque a cura que Jesus faz, ela é física, ela é espiritual, ela é da alma. É uma restauração completa. Cristo também faz isso nas nossas vidas. E essa narrativa nos dá um quadro universal da condição humana em todos os tempos. É assim que os seres humanos estão. Como esse paralítico de Betesda. Mas Jesus, Ele é o mesmo, queridos. O Senhor Jesus que esteve ali naquele dia, naquele tanque, e se direcionou àquele homem que estava há 38 anos paralisado. Ele é o mesmo hoje. Ontem, hoje e sempre será. Ele é aquele que deixou a promessa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, o paralítico de Betesda, ele tinha família. Tinha família. Será que este milagre foi apenas naquela época?
Não. Nos dias atuais existem pessoas abandonadas? Sim, existem muitas pessoas abandonadas. Agora aquele homem, ele tinha família. É difícil para nós afirmar, diante da resposta que ele dá: não tenho nenhum homem que me ajude. Ali ele mostrou que estava no total abandono. Amados, e não existe coisa pior do que você se sentir desprezado, abandonado e esquecido. E Jesus ali, ele mostrou para nós e para todos que estavam ali, que cada ser humano só precisa dessa oportunidade para que a sua vida mude. Todos os homens e todas as pessoas no mundo às vezes só estão precisando de uma oportunidade, da mão amiga. Só estão precisando que alguém chegue e diga: levanta e anda. Te levanta desse chão. Quantas pessoas estão caídas e paralisadas diante de várias situações. Amados, foi nessas condições que Cristo encontra este homem. E ele pergunta: queres ficar são? E o Senhor, ele restaurou a saúde daquele pobre homem. Aquele pobre homem, ele pôde ter uma transformação. E os dias melhores chegaram para a vida dele. Mostrando que nunca devemos perder a esperança. Quantos anos você espera um milagre? Quantos anos você ora por uma causa? Quanto tempo você pede algo a Deus? Esse homem esperava o mover das águas há 38 anos. E ele sabia que mesmo que as águas se movessem, ele não tinha ninguém que jogasse ele lá. Mas ele estava lá. Ele estava lá. Ninguém sabe o que motivava mais ele estar lá. Mas ele estava lá, esperando alguma coisa. Agora, queridos, nós não devemos nos acostumar. Persevere. O tempo de espera é um tempo de prova. Muitas pessoas não suportam esperar. E elas acham que estão esperando tanto e elas desistem. Você já imaginou 38 anos se aquele homem tivesse desistido? Há uma semana atrás tivesse desistido? Hein? Há um dia atrás tivesse desistido? E tivesse dito para alguém ali: por favor, me tirem daqui. Me tirem daqui, porque eu sei que eu nunca vou ter a minha vez. Mas mesmo diante das impossibilidades, ele perseverou ali. E a vez dele chegou. A vez dele chegou. O nosso Deus, ele é um Deus fiel. Amados, o Senhor, ele continua realizando milagres. Mesmo que mais difícil que seja a condição de alguém, não importa. O poder do nosso Deus está acima de qualquer problema. Ele pode sim fazer todas as coisas. E aqui, queridos, eu quero encerrar a nossa ministração falando para nós familiares.
não desista dos seus familiares. Você que é um cristão, que é um crente, eu não sei se aquele homem, o que é que ele era. Provavelmente ele poderia ser um judeu, mas talvez fosse um gentio, ninguém sabe. Mas ele estava ali sozinho. Eu quero lhe dizer uma coisa e lhe encorajar. Não esqueça de orar, de pregar, de insistir e de perseverar com os seus. Nós, como homens e mulheres de Deus, jamais podemos deixar os nossos sozinhos. Jamais podemos desistir deles e abandoná-los e achar que não há jeito para eles. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Agora anda para onde? Ninguém sabe qual direção esse homem tomou. Mas era um sábado. Posteriormente nós vamos entender que este homem, aconteceu tudo isso na vida dele. Jesus conhecia muito bem a vida dele. Jesus vai se encontrar com este homem e vai dizer: eis que tu estás são, curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O pecado, querido, tem feito muitos dos nossos familiares perecer, pagar preço, viu? Mas nós precisamos continuar levando esta palavra. Lá na frente, quando Jesus se encontrou com ele, no outro dia, não foi nesse mesmo dia, provavelmente, porque isso deu uma polêmica, deu um problema tão grande, porque Jesus curou ele no sábado. Não peques mais, porque o pecado, irmãos, ele traz enfermidade. Vocês sabem muito bem que nós não éramos para viver enfermos. Nenhum de nós, o plano original de Deus era que nenhum de nós sofrêssemos com enfermidade. Nenhum de nós era para sofrer qualquer tipo de coisa. Nós éramos para viver muito bem. Mas o pecado trouxe todos os males e todas as enfermidades. E nós estamos sujeitos por sermos pecadores, porque somos pó e cinza, somos carne. E o pecado traz males. E Jesus vai revelar aqui para esse homem: agora vai e não peques mais, para que não te suceda, não te aconteça coisa pior. E é isso que nós temos que insistir com os nossos, na palavra, na oração, na perseverança, com a nossa vida. Sabe por quê, queridos? Porque a vez deles vai chegar. Viu? Pode ter certeza. Jesus Cristo, Ele está à procura de todos. Naquele dia Ele foi direto para aquele homem no tanque de Betesda. Mas Ele é o bom pastor que está à procura das suas ovelhas. E Ele não desiste até achá-la, colocar sobre o seu ombro e trazer para o redil com muito amor e alegria. Ele não desiste. Então nós também não devemos desistir, irmãos. Persevera, porque o final será melhor do que o começo. Aquele homem passou dias e anos difíceis, de prova,
de humilhação, de abandono, mas agora ele se encontrou. O dono da vida foi ao encontro dele, porque ele é o pastor que vai em busca da ovelha perdida, daquele que não pode, daquele que está caído, daquele que está inválido, paralisado. Ele vai lá e ele quer materializar isso através de mim e de você, para ir lá e dizer: te levanta, homem, te levanta, mulher, te levanta, jovem. Essa autoridade, este poder, o Senhor entregou para todos nós, porque Ele manifesta o seu amor através das nossas vidas. Chegou a sua vez de ser abençoado. Eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus. A igreja fique de pé. E eu quero mais uma vez reforçar para você, igreja: não sai da posição, do lugar da bênção, porque o mestre, ele já decretou que a tua vez já chegou. Oh, glória, louvado seja